Eu fui cancelado. Estou, portanto, entre aqueles brasileiros que foram cancelados. Veja, não que não encontre mais pessoas que tenham apreço por mim, que parem para me ouvir, ou voluntários que participem das manifestações públicas que organizamos, ou as instituições que ajudei a fundar tenham caído em completo descrédito. Mas o que aconteceu é que eu perdi amigos, entre os quais gente que preferiu tornar público o que pensava em relação a mim, usando as redes sociais, em vez de me dar um telefonema, a fim de conversarmos. Locais por onde antes eu transitava livremente, hoje neles eu não posso mais botar o pé. Então, não sou mais convidado para falar em congressos. Eu soube de livreiro que ligou para a editora que lança os meus livros, pedindo para que os meus livros não fossem mais enviados. E gente me deixou de seguir nas redes sociais. Outros bloquearam o meu acesso, espalhando pela nação que eu sou comunista, lulista, petista, defensor de corrupto, abortista. Me chamaram de falso profeta, filho de Belzebu. Teve um que profetizou, ele disse o seguinte: sua voz vai ser silenciada por Deus. Me lembro de ter chegado a mim um vídeo que alguém me enviou de um famoso líder de uma famosa denominação evangélica, na qual, inclusive, eu já preguei e fui muito bem recebido. Sabe? Me lembro de um desses cultos, das pessoas, após a pregação, chorarem em voz alta sobre o impacto da verdade do evangelho em suas vidas. E o principal representante dessa igreja disse que não queria conversa comigo porque ele acredita que eu não sou cristão. Então, por que tudo isso ocorreu? Bom, em primeiro lugar, que desde 2007 eu venho falando extensamente sobre alguns temas que não têm a simpatia de muitos que estão do lado de fora e do lado de dentro da igreja. Então passei a falar sobre direitos humanos, igualdade de oportunidade de vida, redução da miséria, luta pelos direitos da classe trabalhadora. Passei a combater o abuso de autoridade. E como essas pautas são identificadas como pautas comunistas, eu passei a ser chamado de comunista. Também, em algumas ocasiões, eu defendi a social-democracia, que no Brasil é tida como comunismo. Então, eu sempre defendi o modelo de sociedade europeu. Economia de mercado, produção de riqueza, sabe, uma produção sustentável de riqueza e socialização da riqueza. Portanto, democracia, liberdade de expressão, esses valores, coisas óbvias, nada de especial, nada revolucionário. Sabe? Eu nunca defendi o regime cubano, venezuelano, chinês, nunca, meu Deus, lamentei o colapso do comunismo nos países da cortina de ferro. Jamais alguém me viu defendendo na sua totalidade o pensamento de um homem como Karl Marx. Contudo, ao defender a socialização da riqueza, escola pública para todos, bem como acesso a uma assistência médica hospitalar decente para toda a população brasileira e tal, uma diminuição na carga horária de trabalho, de modo que as pessoas pudessem ter mais tempo para poesia, para literatura, para oração, para a natureza, para a prática de esportes, para o amor. Sabe? Então, quer dizer,
recebi o estigma, e o trabalho foi muito bem feito, porque a coisa se espalhou. De modo que eu sou tratado por um número incontável de pessoas como comunista. Houve até quem dissesse, um intelectual da extrema-direita, né, que declarou, segundo informação passada por um amigo, que ele trabalharia duro para me silenciar no país por entender que eu estava trazendo o comunismo para o seio do protestantismo brasileiro. Chega a ser cômico porque os amigos... Quer dizer, quem me conhece, os amigos que têm uma simpatia pelo comunismo, algo próximo do comunismo, petistas, eles não entendem. Porque você observe, eu não participo de nenhuma reunião, ninguém me chama para os congressos da esquerda ou da extrema esquerda. Eu não tenho livre trânsito. Olha, o presidente Lula eu nunca vi o presidente da República. Sabe, não participo de nenhum evento do PT. Não tenho a mínima participação no atual governo federal. Contudo, o estigma ficou. O que você vai fazer? E também, agora, o mais grave. Eu falei de duas coisas, né? Defesa de alguns temas que são considerados temas comunistas no nosso país. Eu falei da minha defesa do modelo social-democrata, o modelo da Finlândia, da Noruega, da Suécia, da Alemanha, olha, Portugal, da Espanha, da França, modelo europeu, sabe? Meu Deus, eu estou com um amigo agora morando na França, ele teve 5 filhos, e até onde eu saiba, acho que todos estão estudando em escola pública, sabe? É isso que eu julgo eu julgo que isso é bom para a sociedade. Agora, o motivo maior foi eu ter condenado, em 2018, com veemência, e ter organizado adiante manifestações públicas contra isso, né? A aliança que a igreja fez com um político profissional. E a ponto de introduzi-lo no culto e dizer que era o candidato de Jesus Cristo. E não apenas isso, defender apaixonadamente as suas pautas. Quem diz que aquilo foi uma reação contra a corrupção do PT, engana-se. Olhe para o que foi escrito. As pessoas vibravam com os discursos, com aquilo que se poderia se chamar de programa de governo. Sabe? Foi o que aconteceu. E aí, então, ali foi o golpe de misericórdia. Em 2018, a partir das minhas críticas, as portas foram fechadas. Porque também, se a crítica vazasse, ia tornar a situação muito difícil para muitos líderes. Porque eles teriam que se explicar para todos aqueles que passaram a compreender que o silêncio da igreja foi um silêncio criminoso, né? Porque, afinal de contas, você faz uma aliança com um político profissional. Esse político profissional diz que se houvesse arma de fogo no primeiro século, Jesus daria com uma pistola na cintura e você ficar calado, sabe? Você vê sua fé sendo associada a totalitarismo, a tortura, a regime militar, a golpe, sabe? É inacreditável, sabe? Então, foi um massacre que eu sofri. E eu não estou aqui de vitimismo, não. Mas olha, eu estou apenas aqui dizendo, eu já não sei se eu já falei isso, me perdoe repetir, eu estou pensando naquelas pessoas que manifestaram grande preocupação comigo e que continuam preocupadas, sabe? Que olham para as redes sociais e pedem uma reação da minha parte aos haters. Mas, na verdade, é o seguinte, o que serviu de gatilho para esse vídeo foi uma conversa que eu tive ontem com um psiquiatra amigo meu, que demonstrou estar preocupado comigo e tal. E eu disse para ele o seguinte, olha, eu não perdi nesse período todo noite de sono. Eu só chorei em 2 ocasiões de 2018 para cá. Quando minha mãe morreu e esse ano chorei copiosamente quando eu perdi meu sobrinho, filho do meu irmão. Mas, fora isso, quando acordava de madrugada, eu simplesmente olhava para um lado, olhava para o outro. Aconteceu isso, mas sem pensar no que estava acontecendo.
nos ataques, nas calúnias, nas portas fechadas. Não. Às vezes eu pegava a edição online da Folha de São Paulo, do Jornal o Globo, e ia ler até o sono voltar. Mas nada, nem sinal de depressão. Na verdade, tenho que ser franco, que o que me causou, assim, houve uma crise, é claro. E a minha crise foi mais epistemológica. O que eu estou querendo dizer com isso? É de julgar que as pessoas não têm interesse pela verdade, que muitas delas, quando entram na igreja, sabe, elas carregam um filtro. Elas só deixam passar o que as interessa. Então, é claro, a grande tentação desse período todo foi a de acreditar que o ser humano é inviável, que ele não muda. E quando ele se envolve com o cristianismo, a primeira coisa que ele faz é tratar de converter Cristo a ele, em vez dele se converter a Jesus. Mas é claro que isso aqui não é a pura expressão da verdade. Eu me lembro de um amigo meu, teólogo lá do Canadá, que diz o seguinte: eu creio na doutrina da regeneração, mas quão pouca evidência nós temos dela. Mas eu conheço pessoas encantadoras que foram transformadas pelo Evangelho. E, gente, que me faz crer que é possível o ser humano mudar. E eu provei desse poder na minha vida. Agora, a tentação foi grande. Então, outra coisa também que aconteceu, eu não recuei. Não revi pensamento. Eu não tive um segundo sequer de dúvida. Sabe? Então, pode me considerar um caso assim, assim, sem solução. Zero dúvida. Até agora eu não li um texto, não ouvi uma pregação, ou ninguém se apresentou a mim para me convencer que eu deveria ter ficado calado, ou deveria ter falado no outro tom, sabe? Mexeu com o que eu mais amo na vida. O que você vai esperar de mim? Sabe? Mexeu com o Evangelho. Eu só não me desintegrei até hoje, quer dizer, não experimentei assim, um colapso emocional, porque o Evangelho é o fundamento da preservação da minha sanidade psíquica. É muito caro para mim. Por isso que eu nunca flertei com o liberalismo teológico, com a doutrina da inspiração da Bíblia. Nunca brinquei com isso, porque eu sei que o cristianismo na minha vida é questão de vida ou morte. E outro ponto que eu também posso dizer, eu até mesmo, ontem eu falei com esse amigo psiquiatra, olha, eu não chorei, não perdi noite de sono e até mesmo senti algo doce, e que eu sinto até hoje, vai explicar isso nas perseguições. Por quê? Em primeiro lugar, eu me vi defendendo minha fé. E isso eu posso dizer que você defender a sua fé, quando isso não lhe é financeiramente interessante, porque eu me vi declarando aquilo que fazia com que pessoas que poderiam consumir o que eu produzo, sabe? Quer dizer, eu passei a falar aquilo que elas não querem ouvir. Então, nós não podemos jamais perder de vista a dimensão, vamos assim dizer, puramente econômica, financeira, sabe? O interesse pelo ouro e pela prata dessa coisa toda. Porque tem gente que sabia que se posicionasse, ia perder muito. Ia perder muito. Me lembro de um amigo meu que falou assim, eu já falei isso numa outra ocasião, me perdoe repetir, mas é muito importante. Um amigo lá de Recife. Antônio, a igreja não paga o salário do pastor, ela o compra. Ela quer pautar o pastor e muitas vezes deixa subentendido que se o pastor insistir nos temas que ele está levando para o púlpito, ele vai perder o cargo, sabe? Ou os mais ricos deixarão de dar a sua contribuição. Então senti algo doce também porque eu conheci muita gente maravilhosa. Um retorno extraordinário de anônimos. Pessoas que eu nunca vi na vida e que mandaram as mensagens mais lindas. Eu vou, inclusive, eu estou para fazer um levantamento de todo esse material e publicar.
quantidade de gente que mandou textos comoventes, que foram redigidos com lágrimas, e as pessoas dizendo obrigado por ter falado, eu me identifico com o que você disse, você me ajudou a perceber que eu não havia enlouquecido, que era tanta gente pensando diferente de mim, que eu cheguei à conclusão que eu havia perdido contato com a realidade, mas quando você começou a falar, eu percebi que eu não estava só. Os abraços que eu tenho recebido desde 2018, nas mais diferentes regiões do Brasil, sabe, é um negócio assim comovente. E gente que vem, que se aproxima para agradecer. E é muito legal saber que hoje as pessoas, os cristãos podem dizer, olha, o apoio da igreja não foi unânime àquele projeto de poder. Houve quem divergisse. E eu sou feliz por participar desse movimento de oposição. E também eu vivi a experiência dos profetas. Eu senti essa doçura por ter vivenciado essa espécie de honra. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. É o Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso é muito legal. Você dizer o seguinte, eu estou pagando o preço que o meu compromisso com o Evangelho exige que seja pago. Então, foi uma experiência extraordinária. Agora, o que teria sido trágico nessa história toda? Olha só, pegue os comentários feitos pelos haters nas minhas postagens. Teria sido trágico se alguém conseguisse mostrar um só texto, uma só passagem de livro que eu escrevi, ou pregação, nos quais eu tenha negociado a doutrina. Observe que não tem meme com a minha doutrina, com o que eu prego. Jamais aconteceu de alguém pegar trecho da minha pregação e dizer, olha, ele está indo de encontro ao credo apostólico, às confissões da tradição teológica que ele abraçou. Todos sabem que eu sou cristão reformado e que defendo apaixonadamente o que veio a se chamar de fé reformada ou calvinismo. Também teria sido trágico se tivessem detectado, de 2018 para cá, vínculo político partidário. Mais especificamente, com o Partido dos Trabalhadores. Se alguém mostrar que eu recebi centavo do Partido dos Trabalhadores, que eu participei de reuniões secretas, se alguém mostrar uma foto minha com a ex-presidente Dilma, com o presidente Lula, alguma ação em Brasília, algum dinheiro que tem entrado na organização não governamental que eu fundei, vindo do Partido dos Trabalhadores, eu renuncio a tudo. Sabe? Olha esse atual governo, não tem participação nenhuma. A pergunta é, o que eu ganhei com isso? Zero, apenas poder olhar nos olhos da minha família, da minha mulher, dos meus 3 filhos, dos meus amigos íntimos e dizer, não fui canalha, não fui hipócrita, não me silenciei. Sabe? Teria sido trágico também se nesses comentários aparecesse alguma mulher dizendo, olha, Antônio, você é um hipócrita, que nós estamos tendo um caso. E você aí fica com esse seu moralismo e tal, sabe? Ou alguma manifestação racista, sabe? Ou algum garçom que eu tenha destratado, sabe? Alguma vez que eu tenha ignorado a causa do necessitado, eu me silenciei quando crianças foram vítimas de bala perdida nas favelas da minha cidade. Sabe? Teria sido trágico se alguém visse que eu estou sendo bancado por alguma fundação de algum país rico interessada em defender alguma pauta ideológica. Isso teria sido muito ruim e eu decepcionaria muita gente. Então, conclusão, eu diria o seguinte, se você não foi cancelado, olha, você precisa ver como é que está o seu cristianismo.
Porque não tem como nesses dias a gente estar bem com todos. Não há profeta hoje no país que consiga transitar em todas as denominações. Impossível. Quem o consegue não é profeta. Você vai despertar a ira de muita gente, se você se mantiver fiel à fé cristã. Eu diria também, nessa conclusão, que, repito, é doce ser cancelado. Sabe? É doce. Você se identificar com Cristo, com seus apóstolos e os seus profetas, aqueles que foram perseguidos por causa da justiça e por causa da sua conexão a Cristo. E por fim, eu diria o seguinte, fique no seu posto. Não saia dele. Não recue. Sabe? Não negocie sua consciência. Eu mantenho na minha mesa essa estátua aqui de um soldado da Segunda Guerra Mundial. Comprei isso aqui na Normandia. Porque eu acredito que a gente aprende muito com os militares, assim, do ponto de vista dos princípios que regem a vida de um verdadeiro soldado, sabe? Como que esses princípios são aplicáveis ao cristianismo. Coragem, por exemplo, é um deles. Sabe, essa coisa de você dar vida por uma causa, aquele desembarque da Normandia é uma coisa impressionante. Você vê aqueles soldados chegando naquelas areias, sabe, para serem fuzilados em nome da luta pela liberdade. Isso é um negócio. E essa cena do soldado que fica na trincheira, eu acho isso lindo. Sabe, não sai do seu posto. Continua firme. Sabe? Então, porque Deus não nos tem dado, diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então é isso. Olha, eu agradeço por aqueles que estão me sustentando em oração, sabe? Eu agradeço aqueles que estão sustentando o meu ministério, porque eu perdi meu sustento. E hoje eu sou mantido pelas redes sociais. Então eu agradeço aqueles que se tornaram membros do meu canal de YouTube, está me ajudando imensamente. Tem 65 pessoas ali que estão me ajudando a manter o meu ministério de ensino. E aqueles que entenderam que é missão você levar esse tipo de cristianismo adiante. Então, que entendem que é importante dar suporte para esse tipo de ministério. Então tem gente também, e eu aproveito para fazer um apelo, que tem me ajudado lá com Pix, palavraplena@gmail.com, que me ajudam a oferecer o melhor material. Quer dizer, em termos de áudio, de enquadramento, em termos de imagem e com tempo, sabe? Eu não precisei sair para fazer tendas, conforme diz a Bíblia, para me dedicar a alguma atividade secular a fim de me manter. Graças à fidelidade desses, eu estou conseguindo me dedicar inteiramente ao ativismo, à defesa dos direitos humanos e ao ministério da palavra. Muito obrigado mesmo. Agora, em conexão, antes que eu me esqueça, ao material que eu estou produzindo nas redes sociais, alguns que eu produzi nos últimos dias, que eu gostaria que você checasse lá no meu canal, no canal que eu acabei de me referir. Primeiro, é um videozinho, deve ter menos de 5 minutos, intitulado Não Vote Nesse Canalha. É de suma importância para que a igreja não seja ludibriada por aqueles políticos profissionais que usam o nome de Jesus em vão para se eleger. Também peço que você assista a série Deixe Cristo Reordenar a Sua Mente. Você vai lá na playlist do canal, tem 6 mensagens, virão outras. E teve uma que eu postei ontem que me é muito especial, na qual eu trato do tema da nossa identidade. Quem está nos pautando? Quem delineia ou delineou a nossa identidade? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Ore por mim, porque não vou dizer... Eu digo o seguinte, eu não tenho vivido com depressão. Não estou aqui de vitimismo e tenho experimentado momentos de transbordante alegria. Com minha família, com os meus amigos, nos jogos do Botafogo, no mar, sabe? Agora tem sido muito tentado. Eu sou uma pessoa... me lembro de Robert Murray McCheyne dizendo: meu coração é como pólvora seca. Eu preciso mantê-lo sempre umedecido com a graça de Deus, porque basta uma fagulha para incendiá-lo. Aí sim, isso eu posso dizer. Tenho tentações que me acossam e eu preciso da sua graça,
porque eu não quero jamais dar direito a um hater de ir para uma rede social e provar que eu sou um canalha. É isso. Muito obrigado, porque graças à sua intercessão, Deus tem impedido os meus pés de resvalarem. Fique com Jesus.